que é um falso doce de mocotó. Por que um falso doce de mocotó? Porque é um doce que fica igualzinho o doce de mocotó, porém não vai mocotó. É isso mesmo. Bora lá aprender essa delícia que é muito fácil de se fazer? E para fazer essa nossa delícia é muito fácil. Nós vamos precisar de 12 gramas de gelatina em pó, sem sabor e incolor. Lembrando que quando a gente compra, vem 2 pacotinhos, então vem o total de 24 gramas. Nós vamos utilizar 12 gramas em cada camada, tá bom? Uma xícara de chá de água gelada. Eu tenho aí a minha medida de meia xícara. Por quê? Porque eu vou utilizar meia xícara para hidratar a gelatina e meia xícara para misturar com o açúcar. Então, ao todo é uma xícara de chá de água nesta camada. Também uma xícara de chá de açúcar refinado e 10 ml de essência de baunilha. É só isso que a gente vai precisar para fazer a nossa primeira camada. Então o primeiro passo do nosso doce vai ser hidratar a nossa gelatina. Então eu vou polvilhando essa nossa gelatina aos poucos dentro dessa água gelada para que não fique nenhum grãozinho sem hidratar. E feito isso, nós vamos reservar porque nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Então, prosseguindo aqui com a nossa receitinha, em uma panela eu adiciono a minha xícara de chá de açúcar refinado. Junto a esse açúcar, eu vou acrescentar meia xícara de chá de água. Então, eu utilizei meia xícara de chá de água gelada para hidratar a nossa gelatina. E aqui eu tô adicionando a outra meia xícara, mas com água em temperatura ambiente mesmo, tá? E aí eu mexo muito bem e já adiciono nessa mistura a nossa essência de baunilha. Se você tiver uma essência de baunilha branca, melhor ainda, porque essa nossa camada, ela é branquinha, né? E agora ela vai ficar escura, mas também não tem problema se você utilizar que nem eu utilizei aí, porque quando a gente bater, ela vai ficar bem branquinha, sem problema nenhum. E aí depois da gente mexer muito bem essa nossa mistura, é hora da gente levar ao fogo. Então nós vamos levar no fogo alto mesmo. E aí a gente deixa lá até dissolver totalmente nosso açúcar, que nem eu fiz aí, ó, tá vendo? Eu tirei do fogo e ela tá fervendo ainda. E aí o teste para você saber se tá bom é você pegar um pouquinho dessa mistura no dedo, cuidado para não se queimar, esfrega um dedo no outro. Se já não tiver nenhum grãozinho de açúcar, já tá ideal pra gente utilizar. Eu acrescento aí a minha gelatina que já tava lá dissolvida, que já tava descansando, né? E aí nós vamos mexer rapidamente para poder dissolver qualquer grãozinho da gelatina que fique e deixar essa mistura bem lisinha para a gente poder prosseguir. Então eu pego essa mistura da panela e passo para outro recipiente, porque eu vou utilizar agora a nossa batedeira para chegar no ponto da nossa primeira camada. Então é só ir batendo tudo muito bem até se formar como se fosse um marshmallow. Essa nossa mistura aí, ela vai ficar bem branquinha e bem cremosa. Um ponto importante que eu não mencionei pra vocês é que eu coloquei essa mistura ainda quente aí pra bater com a nossa batedeira, tá bom? Então ela tá quente e nós vamos como se fosse esfriar ela até formar o nosso marshmallow. E enquanto eu vou fazendo esse processo, se você já estiver curtindo a nossa receita, não esqueça de deixar o seu like. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos e você obtém mais conteúdos. Pra você não custa nada, mas pra gente vale muito. Então aqui a gente já tá quase no ponto aí da nossa primeira camada, tá vendo que ele já ficou bem mais clarinho e também bem mais grossinho? Já já eu mostro pra vocês o ponto pra gente parar de bater. Aqui, pessoal, já cheguei no ponto. Tá vendo que conforme a gente vai passando a batedeira, ele vai se tornando mais difícil de bater? Porque ele já tá bem mais grosso, bem mais espesso. É esse ponto que a gente vai desligar o nosso doce, ó. Tá vendo? A gente puxa, ele já tá bem mais cremoso. Cuidado para não bater demais, porque como esse doce ele tem gelatina, se você bater demais, depois você não vai conseguir passar pro nosso recipiente. Então, esse é o ponto ideal, tá bom? Quando ele já estiver bem cremoso, você puxar assim, ele estiver com essa textura. Aqui eu tenho um recipiente onde eu untei com óleo, então unte muito bem com óleo. E aí é só jogar toda a nossa mistura da primeira camada aí nessa nossa vasilha.
O tamanho dessa minha é 30 por 20 e deu certinho para colocar as duas camadas. Então eu acrescento aí toda a minha camada, já dá para vocês verem, conforme ela vai esfriando, ela já vai engrossando. Por isso que eu falei para vocês tomarem cuidado para não bater demais. E aí percebe que ela já tá bem mais grossinha, ó. E aí a gente espalha com as costas da colher para ficar bem niveladinha, né? Para não faltar em um lugar, ou em um lugar ficar mais grosso e o outro ficar mais fino. Nivela muito bem e leva para a geladeira para descansar enquanto a gente prepara a segunda camada para colocar por cima. Bora lá para nossa segunda camada. Os ingredientes são praticamente iguais. Então aqui eu vou precisar de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Eu estou utilizando aí a gelatina em pó. 1 xícara de chá de água. Então lembrando que eu vou utilizar meia xícara de chá de água gelada para hidratar essa gelatina e a outra meia xícara para misturar com o açúcar. 20 gramas de gelatina de morango. Aí é para deixar o nosso creme, né, a nossa camada, rosinha como o doce original. E 1 xícara de chá de açúcar refinado. Então é só isso que muda de uma camada para outra. Uma vai a essência de baunilha e fica uma camada branquinha, e a outra vai gelatina de morango para ficar uma camada rosinha. E se você quiser deixar ela um pouco mais rosa, você pode também acrescentar uma gotinha de corante alimentar vermelho. Outra dica se você for utilizar o pacotinho de gelatina de 25 gramas, não tem problema, pode colocar o pacote inteiro, tá? Eu tô utilizando aí 20 gramas porque a gelatina aqui é bem maior. E aí para fazer o passo a passo é o mesmo. Eu tenho aqui a minha água, vou hidratar a minha gelatina da mesma forma, né? Polvilhando essa gelatina sobre a água gelada. E aí a gente vai reservar essa gelatina e vamos prosseguir com a nossa receita, que também vai ser da mesma forma. Eu vou pegar uma panela, acrescento o meu açúcar refinado e junto desse açúcar já vou acrescentar também a nossa meia xícara de chá de água em temperatura ambiente e também a nossa gelatina de morango. Vamos mexer tudo muito bem e repetir o processo. Levar ao fogo até que ele ferva e não reste mais nenhum grãozinho de açúcar. Então a gente faz aquele teste, né? Coloca um pouquinho nos dedos, esfrega o dedo um no outro. Se não tiver nenhum grãozinho de açúcar, é que já tá no ponto. Feito isso, nós vamos acrescentar a nossa gelatina que já estava hidratando lá. Então coloca a nossa gelatina sem sabor e incolor hidratada aí nessa mistura e volta a mexer muito bem para não ficar nenhum grãozinho de gelatina. Feito isso, com a nossa mistura ainda quente, a gente passa para outro recipiente e vamos repetir o processo batendo com uma batedeira até que o nosso creme fique bem cremoso e bem rosinha. Então aqui ele já mudou, tá vendo a cor? Já tá mais rosinha e ele já tá começando a ficar espumoso. Ainda não tá perto da textura, né, que a gente quer, final, porque ainda tá líquido. Então vamos continuar batendo até ele ficar bem cremosão, assim como a nossa primeira camada. Então aqui a gente já chegou no ponto, percebe que conforme a gente vai batendo, ele já tá bem grossinho, já se torna mais difícil de se bater. E aí você vê umas ondinhas, ó, bem grossinhas aí na parte de baixo. E esse é o ponto correto, tá vendo como ele fica bem cremosinho? E é só colocar por cima aí da nossa primeira camada. E aí já coloquei aqui todo o nosso creme, tá vendo? E vou levar pra geladeira para deixar descansar por no mínimo umas 4 horinhas para ele secar por completo. Então depois desse tempo de geladeira, olha como ele já ficou firminho, a gente vira ele não cai, tá vendo? Ó, a gente já começa a desprender ele das laterais e ele tá perfeito pra gente cortar. Então bora lá dar forma ao nosso falso doce de mocotó. E aqui eu tenho açúcar de confeiteiro que eu vou utilizar para não grudar o nosso doce, porque você percebe que quando você tira ele da geladeira e coloca o dedo, que ele fica um pouquinho
pouquinho pegajoso. Quando você coloca o açúcar polvilho assim por cima de todo o doce, você já passa a mão assim, ó, e não gruda mais nada. Então é perfeito para poder cortar o nosso doce e envolver todo o doce no açúcar de confeiteiro. Você também pode fazer esse processo com o coco ralado, mas aí perde um pouco da essência, já que no doce tradicional não tem coco ralado. Mas se você quiser também pode, tá bom? Então agora que eu já passei açúcar por todo o meu doce, é hora de cortar. Então eu vou cortar em quadradinhos e aí é muito fácil, gente. Se começar a grudar, coloca um pouquinho de açúcar de confeiteiro na sua faca e vai cortando, que aí ele não vai grudar mais nada. Então aqui eu vou tirar só a pontinha para vocês verem como já ficou. Olha isso, gente. Ai, já comi, né? Porque eu não resisti. E vou tirar o restante para vocês verem aqui a textura, que ele fica realmente igualzinho ao doce de mocotó. Aqui, como eu falei para vocês, eu corto e passo cada extremidade do nosso doce de mocotó aí no nosso açúcar de confeiteiro e dou umas batidinhas para tirar o excesso, somente para não ficar grudando. Olha isso, gente. A textura é igual, o gosto é igual, vale muito a pena fazer. Então faz esse processo aí com todo o seu doce e já já eu mostro para vocês como é que ficou. E aí está o nosso doce todo cortadinho, pronto para ser saboreado, pronto para ser vendido, o que você quiser. Só sei que, gente, é top demais. E vocês viram que são pouquíssimos ingredientes e super fácil de se fazer, né? Olha que lindão que ele fica, gente. Bora lá fazer essa delícia? Façam aí e me contem o que vocês acharam dessa receita gostosona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal, hein? Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão. Um beijão, até a próxima!